A região sul, 30 milhões de habitantes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E essa região tem algo que o resto do Brasil não tem. Uma cultura de preparação natural. O gaúcho estoca chimarrão para o inverno. O catarinense guarda comida na despensa. O paranaense planta horta no quintal. É da cultura. E quando a crise vier, o sul vai mostrar por que é a região mais resiliente do país. Mas não se engane, mesmo no sul, tem cidades que colapsam e tem cidades que viram fortalezas. Hoje você vai descobrir as 7 cidades do sul que entram em crise primeiro e as 7 que se tornam os refúgios mais seguros da região, com análise detalhada, dados reais, e você vai entender por que o sul é diferente. Esse é o episódio 2 de 5 da série Geografia da Sobrevivência. Se você não viu o episódio do Sudeste, volta e assiste, porque cada região é única. Vamos lá! Antes de começar, se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal agora. Essa série é única no Brasil. Análise regional profunda de sobrevivência. Então, aperta o botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para os próximos episódios. O Nordeste vem na semana que vem. Deixe o like. E se você é do Sul, presta atenção, porque mesmo na região mais preparada, tem armadilhas mortais. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que torna o Sul diferente do resto do Brasil. São 5 características únicas da região. A primeira característica é o clima. O Sul tem as 4 estações bem definidas. Tem inverno de verdade. Tem geada. Tem neve em algumas áreas. E isso força a população a se preparar naturalmente. Você não sobrevive o inverno gaúcho sem estocar lenha, sem ter comida guardada, sem se planejar. Então a cultura de preparação vem do clima. A segunda característica é a colonização europeia forte. Alemães, italianos, poloneses, ucranianos. E esses colonos trouxeram uma cultura de trabalho duro e de cooperação comunitária. As cooperativas do Sul são as mais fortes do Brasil. E cooperativa é sobrevivência coletiva organizada. A terceira característica é a produção agrícola diversificada. O Sul não produz só soja. Produz trigo, arroz, milho, uva, maçã, carne, leite, tudo. É uma das poucas regiões do Brasil que é realmente autossuficiente em alimentos variados. A quarta característica é a infraestrutura de qualidade. As estradas do Sul são melhores, a energia é mais estável, a água é mais confiável. Tudo funciona melhor em tempos normais. E isso significa que aguenta mais tempo quando as coisas começam a desmoronar. E a quinta característica são as fronteiras internacionais. O Sul faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai. Em uma crise, fronteira pode ser vulnerabilidade ou pode ser oportunidade. Depende de como você usa. Então, o Sul já começa em vantagem. Mas isso não significa que toda a cidade do Sul está segura. Vamos ver quais colapsam. As 7 cidades do Sul que colapsam primeiro. Posição 7. Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu, uma cidade fascinante. Fica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Tem as Cataratas do Iguaçu, tem a usina de Itaipu e tem 260 mil habitantes. A economia da cidade depende fundamentalmente de 2 coisas: turismo e a usina. Em uma crise profunda, o turismo morre instantaneamente. Ninguém está visitando cachoeira quando o país está colapsando. E a usina? A usina pode continuar funcionando e gerando energia, mas isso não alimenta a população local. E o grande problema de Foz é a fronteira. Em tempos normais, a fronteira é vantagem comercial. Você atravessa a ponte e está em outro país. Mas em uma crise profunda, a fronteira vira uma zona de conflito. Você tem contrabando se intensificando, gangues controlando as passagens e um fluxo descontrolado de refugiados tentando entrar no Brasil ou sair dele. Foz do Iguaçu fica geograficamente isolada do resto do Paraná. Está no extremo oeste e depende totalmente de uma logística que passa por estradas longas. Quando essa logística quebra, a cidade fica ilhada. Não produz comida suficiente para a população. Precisa trazer de fora. Foz do Iguaçu aguenta quanto tempo em uma crise? 2 semanas, talvez 3. Depois disso, a situação fica realmente crítica. Posição 6. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú é praticamente a Dubai brasileira. Prédios altíssimos, o luxo concentrado, turismo de alto padrão e uma população de 140 mil habitantes que incha para 500 mil no verão. A economia da cidade é quase 100% turismo e especulação imobiliária. Em uma crise profunda, as 2 coisas morrem imediatamente. E a cidade fica com uma população concentrada em prédios altos, sem produção local de comida nenhuma, sem indústria,
sem nada além de condomínios de luxo vazios. E a geografia é um problema sério. A cidade está espremida entre o mar e os morros. Não tem terra para plantar, não tem espaço para expandir. E o sistema de água e energia depende de trazer de municípios vizinhos. Quando a crise chega, os turistas tentam voltar para casa, e a população local fica presa em uma cidade que não tem como se sustentar. Balneário Camboriú é linda em tempos de paz, mas é uma armadilha em tempos de crise. Aguenta quanto tempo? 10 dias. Talvez 2 semanas. Depois disso, é uma cidade fantasma de prédios de luxo e gente com fome. Posição 5. Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas é uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. Fica no sul do estado, próxima de Rio Grande. Tem 340 mil habitantes. E a economia da cidade é baseada principalmente em comércio, serviços e alguma indústria alimentícia. O problema de Pelotas é a localização geográfica. A cidade fica muito isolada. Está longe de Porto Alegre, está no extremo sul e fica muito próxima da fronteira com o Uruguai. Em uma crise, essa proximidade com a fronteira vira um problema, porque você tem fluxo de pessoas tentando cruzar em ambas as direções. E Pelotas não tem uma produção agrícola forte o suficiente para sustentar a população urbana de 340 mil pessoas. Depende de trazer comida do interior do estado. E quando a logística quebra, a cidade sofre. A infraestrutura de água é vulnerável. Depende de sistemas que precisam de energia constante para funcionar. E, em uma crise prolongada com racionamento de energia, o sistema de água começa a falhar. Pelotas aguenta quanto tempo? 3 semanas, talvez 1 mês, mas depois disso, entra em uma crise severa de abastecimento. Posição 4. Joinville, Santa Catarina. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Tem 600 mil habitantes. É um polo industrial muito forte. Tem indústria metalúrgica, indústria automotiva, indústria de plásticos. É uma cidade rica e produtiva em tempos normais. Mas o problema de Joinville é que a produção industrial não alimenta ninguém em uma crise. As fábricas param e 600 mil pessoas precisam comer. E Joinville não produz comida suficiente. A região ao redor tem agricultura, mas não o suficiente para uma população urbana tão concentrada. E a cidade tem uma dependência muito grande de importação de insumos industriais. Quando o comércio interestadual e internacional para, as fábricas param de funcionar e o desemprego explode. E você tem 600 mil pessoas, muitas desempregadas, competindo por recursos que estão ficando escassos. A geografia também não ajuda. Joinville fica próxima do litoral, em uma área de planície inundável. Quando chove forte, a cidade alaga. E em uma crise, com infraestrutura de drenagem mal mantida, as inundações ficam muito piores. Joinville aguenta quanto tempo? 1 mês. Talvez 1 mês e meio. Mas depois disso, a cidade entra em uma crise econômica e social muito séria. Posição 3. Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis é uma ilha. E já vimos no episódio do Sudeste o que acontece com as cidades-ilha em uma crise. Floripa tem 500 mil habitantes na região metropolitana. E a economia é baseada principalmente em turismo, tecnologia e serviços públicos. A cidade está conectada ao continente por 3 pontes. E essas pontes são o gargalo fatal. Quem controla as pontes, controla a ilha inteira. E em uma crise, as pontes viram pontos críticos de bloqueio e controle. Florianópolis não produz comida. Absolutamente tudo precisa vir do continente, atravessando as pontes. E quando a logística é cortada, 500 mil de pessoas ficam presas em uma ilha sem recursos. E a cidade tem uma desigualdade crescente. Tem condomínios de luxo e comunidades carentes. E em uma crise, essa desigualdade explode em violência. A água vem de sistemas complexos. A energia vem do continente. Tudo depende de infraestrutura externa. Florianópolis é uma das cidades mais bonitas e agradáveis do Brasil em tempos normais. Mas em uma crise profunda, a ilha vira uma prisão. E a população entra em desespero. Aguenta quanto tempo? 2 semanas. Talvez 3 se racionar muito bem. Mas depois disso, é caos instalado. Posição 2. Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná. Tem 3,7 milhões de pessoas na região metropolitana. É considerada uma das cidades mais bem planejadas do Brasil. Tem um transporte público exemplar. Tem parques por toda parte. Tem uma qualidade de vida muito boa. Mas tudo isso depende de uma infraestrutura complexa que precisa funcionar perfeitamente. E em uma crise profunda, essa complexidade vira vulnerabilidade. São 3,7 milhões de pessoas concentradas que não produzem a própria comida. Dependem totalmente de trazer do interior do Paraná e de outros estados.
E Curitiba tem um inverno frio de verdade. Em tempos normais, você liga o aquecimento. Mas em uma crise com racionamento de energia, como você vai aquecer 3,7 milhões de pessoas? O frio vira um assassino silencioso, especialmente para crianças, idosos e doentes. A infraestrutura de água é boa, mas complexa. Depende de estações de tratamento que precisam de energia e de produtos químicos. Se algum elo dessa cadeia quebra, a cidade inteira fica sem água potável. E a localização: Curitiba fica em um planalto, cercada por serra. As saídas da cidade são limitadas. E quando milhões tentam sair ao mesmo tempo, as estradas ficam completamente bloqueadas. Curitiba aguenta quanto tempo? 2 semanas sem maiores problemas. 1 mês com racionamento severo. Depois disso, a situação fica crítica. E no inverno é muito pior. Posição 1, Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. E são 4,3 milhões de pessoas na região metropolitana. É o maior centro urbano de toda a região sul. E é a cidade mais vulnerável da região, em uma crise profunda. Por quê? Porque Porto Alegre concentra uma população enorme, que não produz comida nenhuma. A cidade depende totalmente do interior gaúcho para se alimentar. E quando a logística quebra, 4,3 milhões de pessoas ficam sem abastecimento. E Porto Alegre tem uma geografia complicada. A cidade fica às margens do Lago Guaíba. Tem morros, tem áreas de baixada que inundam. E a região metropolitana é muito espalhada e desorganizada em comparação com a capital. A infraestrutura de água depende do Guaíba e de sistemas de tratamento complexos. Se a energia para de bombear e tratar, a cidade fica sem água potável. E o Guaíba poluído não pode ser consumido direto. E tem a questão do inverno gaúcho. Porto Alegre não é tão fria quanto Curitiba, mas ainda tem um inverno que precisa de aquecimento. E com energia racionada ou cortada, o frio vira um problema real. E a proximidade com a fronteira do Uruguai, em uma crise, pode gerar fluxo de refugiados em ambas as direções, e pressão extra nos recursos que já estão escassos. Porto Alegre aguenta quanto tempo? 3 semanas, talvez 1 mês com muita organização. Mas depois disso, com uma cidade de 4,3 milhões sem comida, é um caos que nem a cultura gaúcha organizada consegue controlar. Então essas são as 7 que colapsam primeiro no sul. Agora vamos para as que se tornam refúgios. As 7 cidades do sul que são refúgios. Posição 7. Lages. Ela fica no Planalto Serrano de Santa Catarina. Tem 160 mil habitantes. E é conhecida como a cidade mais fria do Brasil. Tem neve regularmente no inverno. E tem uma cultura muito forte de criação de gado e de produção agrícola adaptada ao frio. A economia da cidade é baseada em agropecuária, silvicultura e indústria madeireira. São setores que continuam funcionando mesmo em uma crise profunda, porque a demanda por comida e por madeira só aumenta. E Lages tem uma característica única. A população já está acostumada a viver em condições duras. O inverno é rigoroso. E as pessoas sabem estocar lenha, sabem guardar comida, sabem se preparar para o frio. Essa cultura de preparação natural torna a cidade muito mais resiliente que cidades que nunca passaram por dificuldade climática. A localização é isolada. Fica longe das grandes rotas. Não é passagem obrigatória para lugar nenhum. E isso em uma crise é uma vantagem enorme. Não tem fluxo de refugiados passando. Lages aguenta quanto tempo? É indefinido. A cidade tem todos os recursos básicos. Tem comida, tem água, tem lenha para o frio. Tem uma população acostumada a trabalhar duro e a se virar. Posição 6. Toledo. Toledo fica no oeste do Paraná. Tem 140 mil habitantes e é um dos maiores centros agroindustriais do Brasil. A cidade tem frigoríficos enormes, tem cooperativas agrícolas fortíssimas e a região ao redor produz quantidade absurda de grãos, de aves e de suínos. A economia é totalmente baseada em produção real. Não é serviço, não é turismo. É comida de verdade. E em uma crise, quem produz comida tem poder. Toledo pode parar de exportar e consumir tudo localmente, e ainda assim teria comida sobrando. E a cidade tem uma cultura de cooperativismo muito forte, herdada da colonização alemã e italiana. As pessoas sabem trabalhar juntas, sabem se organizar. E isso é fundamental em uma crise. A infraestrutura é boa, tem água abundante, a energia vem de hidrelétricas próximas. E a localização, embora seja no oeste longe de tudo, não é tão isolada ao ponto de ficar sem acesso. Toledo aguenta quanto tempo? Anos. Literalmente anos. Porque tem base produtiva sólida e uma população que sabe trabalhar e se organizar. Posição 5. Chapecó.
Chapecó é o maior polo agroindustrial do oeste catarinense. Tem 220 mil habitantes. E a cidade é gigante na produção de carne. Tem frigoríficos que processam milhões de aves e suínos. E a região ao redor é um celeiro completo. A economia da cidade é totalmente baseada em produção de alimentos. E não só produção. Tem todo o processamento. Tem a logística. Tem o conhecimento acumulado. E tem cooperativas extremamente organizadas. Chapecó em uma crise profunda para de exportar. E toda essa produção massiva fica para consumo local e regional. E a cidade vira naturalmente um hub de distribuição para toda a região oeste. E a população tem uma ética de trabalho muito forte. Tem aquela cultura catarinense de organização e de eficiência. E tem experiência em lidar com crises. A cidade se reconstruiu depois da tragédia do avião da Chapecoense. Sabe se unir e se reconstruir. Chapecó aguenta quanto tempo? Indefinido. E pode até prosperar. Porque tem o que todo mundo precisa. Comida processada e pronta para consumir. Posição 4, Pato Branco. Pato Branco fica no sudoeste do Paraná. Tem apenas 85 mil habitantes. Mas é uma cidade extremamente importante para a região. É um centro universitário, tem uma agricultura diversificada muito forte. E tem cooperativas agrícolas poderosas. A cidade produz grãos, leite, carne, de tudo. E não só produz. Tem toda a infraestrutura de armazenamento. Tem silos. Tem frigoríficos. Tem tudo o que é necessário para processar e guardar alimentos. E Pato Branco tem algo especial. É uma cidade universitária no interior. Então tem uma população educada. Tem conhecimento técnico. Tem engenheiros agrônomos. Tem veterinários. Tem pessoas que sabem exatamente como otimizar a produção agrícola. E a cultura local é de cooperação extrema. As cooperativas da região são modelos nacionais. E cooperativa é exatamente o que você precisa em uma crise. É organização, é divisão inteligente de trabalho, é sobrevivência coletiva. Pato Branco aguenta quanto tempo? Décadas. A cidade tem base produtiva, tem conhecimento técnico, tem organização social, tem tudo. Posição 3. Caxias do Sul. Caxias do Sul é a cidade da Serra Gaúcha. Tem 520 mil habitantes e tem uma economia extremamente diversificada. Tem indústria metalúrgica, tem vinícolas, tem agricultura, tem comércio forte, não depende de um setor só. E a região da Serra Gaúcha ao redor de Caxias é um celeiro. Produz uva, produz maçã, produz hortaliças, produz leite, produz cana. E tem uma das culturas mais fortes de cooperação e trabalho duro do Brasil inteiro. A colonização italiana deixou uma marca profunda. O italiano da Serra é trabalhador, é poupador, é organizado e é solidário com a comunidade. E essas características são exatamente o que você precisa para sobreviver a uma crise prolongada. E Caxias tem uma localização estratégica interessante. Fica na Sara, tem altitude, tem clima frio e fica relativamente próxima de Porto Alegre, mas longe o suficiente para não ser atingida pelo caos da capital. M1 Crash. Caxias mantém a produção funcionando, mantém a organização e vira o polo natural de toda a Serra Gaúcha. As cidadezinhas menores ao redor, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, todas se organizam em rede ao redor de Caxias. Caxias aguenta quanto tempo? Indefinido. E não só aguenta, prospera, porque tem economia diversificada, tem produção de alimentos, tem cultura de trabalho e organização. Posição 2. Cascavel. Cascavel fica no oeste do Paraná. Tem 330 mil habitantes e é considerada a capital regional de todo o oeste paranaense. A cidade é um polo do agronegócio brasileiro. Tem cooperativas gigantescas, tem silos imensos, tem toda a infraestrutura de armazenamento e processamento de grãos. E a região ao redor de Cascavel produz quantidade absurda de soja, milho, trigo, tudo. É um celeiro completo. E Cascavel é o centro natural de processamento e distribuição de tudo isso. Durante uma crise, Cascavel vai parar de exportar. E toda essa produção massiva fica para consumo local. E a cidade tem capacidade de alimentar não só a população local, mas toda a região oeste do estado. E Cascavel tem uma infraestrutura completa de cidade grande. Tem universidades, tem hospitais de referência, tem tudo que uma cidade autossuficiente precisa ter. E tem uma população extremamente organizada e trabalhadora. A localização é perfeita. Fica longe de Porto Alegre e de Curitiba. Não é rota de fuga natural de nenhuma capital. E está posicionada estrategicamente para controlar toda a região oeste, que é a mais produtiva. Cascavel
Aguenta quanto tempo? Indefinido. E se torna naturalmente a capital informal de uma região oeste autônoma e autossuficiente, com comida de sobra, com organização, com tudo funcionando. Posição 1. Blumenau. Blumenau é simplesmente o refúgio perfeito da região sul. E talvez um dos melhores refúgios do Brasil inteiro. Tem 360 mil habitantes. Fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E tem absolutamente tudo o que uma cidade precisa para ser resiliente. Primeiro, economia diversificada. Blumenau tem indústria têxtil fortíssima. Tem indústria de tecnologia crescendo. Tem comércio robusto. Tem turismo. Tem agricultura na região ao redor. Não depende de um setor só. Se um para, os outros continuam. Segundo, produção local de alimentos. O Vale do Itajaí produz arroz, hortaliças, frutas, leite, carne. Não é o maior celeiro do Brasil, mas é suficiente para a população local. E tem a tradição de hortas familiares. Quase toda casa tem uma horta no quintal. Terceiro, água abundante. Blumenau fica às margens do rio Itajaí-Açu. Tem água de sobra. E sim, a cidade sofre com enchentes. Mas isso também significa que nunca vai faltar água. E a população já sabe conviver com as cheias. Já sabe se recuperar. Quarto, energia estável. A região tem hidrelétricas. Tem infraestrutura elétrica robusta. E em uma crise, pode até gerar energia excedente para outras regiões. Quinto, a cultura alemã. A colonização alemã deixou uma marca profunda e permanente. O blumenauense é organizado, é trabalhador, é extremamente disciplinado e tem uma cultura fortíssima de cooperação comunitária. Quando aconteceu a grande enchente de 2008, a cidade inteira se mobilizou e se reconstruiu em tempo recorde. Essa capacidade de organização e reconstrução é exatamente o que você precisa em uma crise prolongada. Sexto, localização estratégica. Blumenau fica no vale cercada por morros. Tem apenas algumas entradas e saídas. Em uma crise, é fácil de controlar o acesso e fica longe das grandes capitais. Não é rota de fuga de Curitiba, não é rota de fuga de Porto Alegre, não é rota de fuga de Florianópolis. Está isolada o suficiente para ficar protegida do caos das metrópoles. Sétimo, infraestrutura completa. Blumenau tem universidades excelentes, tem hospitais de primeira linha, tem toda a infraestrutura que uma cidade média precisa ter. E tudo funciona bem. Oitavo, sistema de cooperativas. Blumenau e região tem cooperativas agrícolas, tem cooperativas de crédito, cooperativas de tudo. E cooperativa é organização social avançada. É economia solidária. É exatamente o que funciona quando o sistema tradicional colapsa. Blumenau, em uma crise profunda, fecha parcialmente as entradas. Controla o fluxo de pessoas de forma organizada. Recebe os refugiados que consegue absorver. E mantém a produção funcionando. Mantém a ordem. Mantém a comunidade unida. E não só sobrevive. Prospera. Blumenau aguenta quanto tempo? Indefinidamente, e se torna naturalmente o polo de toda a região do Vale do Itajaí, e potencialmente de todo o estado de Santa Catarina. Porque tem tudo que uma civilização precisa. Tem comida, tem água, tem energia, tem organização, tem cultura de trabalho, e tem resiliência testada e comprovada em crises anteriores. Análise comparativa da região sul. O sul é fundamentalmente diferente do resto do Brasil. É a região mais homogênea culturalmente. É a região mais preparada naturalmente. E é a região que tem as melhores chances de atravessar uma crise profunda, sem colapso total. Por quê? Primeiro, pela cultura. A colonização europeia trouxe uma ética de trabalho e de previdência. O alemão poupa, o italiano coopera, o polonês trabalha duro. E essas características culturais são fundamentais para a sobrevivência. Segundo, pelo clima. O inverno força a preparação. Você não sobrevive o inverno sem estocar, sem planejar. Então a população inteira já tem a mentalidade de preparação. Não precisa aprender em crise, já sabe. Terceiro, pelas cooperativas. O Sul tem o sistema cooperativo mais desenvolvido do Brasil. E cooperativa é organização social avançada. É a economia que funciona sem grandes corporações. É sobrevivência coletiva, estruturada. Quarto, pela produção agrícola diversificada. O Sul produz de tudo. Não é monocultura. É diversidade. E diversidade é resiliência. E quinto, pela escala, as cidades do Sul são menores que as do Sudeste. Porto Alegre tem 4 milhões. São Paulo tem 22 milhões. É muito mais fácil manejar 4 milhões que 22 milhões. Então o Sul, como um todo, sofre menos. As capitais entram em crise, sim. Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. Todas sofrem, mas o interior do Sul
é extremamente forte e rapidamente assume o controle. E entre os 3 estados, Santa Catarina é o mais resiliente. Por quê? Porque tem a economia mais diversificada, não depende de um setor só. E tem a geografia que protege, tem serra, tem vale, tem litoral, tem opções. O Paraná é muito forte também, especialmente o oeste paranaense, que é celeiro nacional. Mas Curitiba é uma vulnerabilidade grande e concentra muita população. E o Rio Grande do Sul tem a melhor cultura de cooperação. Tem as cooperativas mais fortes, mas tem Porto Alegre como ponto fraco. E tem uma dependência da pecuária que em crise pode ser problema se o rebanho for dizimado por doença ou falta de ração. Recomendações práticas para você: se você mora em Porto Alegre, você precisa ter um plano de evacuação muito bem definido. O destino ideal é o interior do estado. Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, qualquer cidade média do interior gaúcho. E treina a rota. Conhece o caminho. Se você mora em Curitiba, mesma situação. Plano de evacuação para o interior do Paraná. Cascavel, Pato Branco, Guarapuava. E se prepara para o frio, porque o inverno em crise é assassino. Se você mora em Florianópolis, você está em uma ilha. O plano de evacuação precisa ser imediato. No primeiro sinal de crise séria, você sai da ilha. Vai para o interior de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, qualquer lugar que não seja a ilha. Se você mora no interior do Sul, você já está em ótima posição. Você só precisa reforçar a preparação local, aumentar o estoque, fortalecer a comunidade, conhecer melhor os vizinhos, participar das cooperativas locais. Se você está pensando em mudar para o Sul, Blumenau é a escolha número 1. Cascavel é a número 2. Caxias do Sul é a número 3. E qualquer cidade do interior de Santa Catarina ou do oeste do Paraná é uma excelente escolha. Muito obrigado por ter assistido o episódio 2 completo de Geografia da Sobrevivência. A região Sul foi completamente analisada. O episódio 3 é o próximo, região Nordeste, e lá a realidade é completamente diferente. O Nordeste é a região dos maiores contrastes do Brasil. O litoral que colapsa e o sertão que resiste. Vai ser fascinante. Se você quer continuar acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Você mora em qual cidade que eu analisei? Você concorda com a análise? Debate aqui embaixo e compartilha esse episódio. Especialmente se você conhece alguém que mora no Sul. Essa informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte no futuro. Avalie onde você está. Se prepara e fique consciente.